Olá, amados, uma ótima tarde a todos, uma ótima segunda-feira. Estamos aqui novamente para participarmos de um delicioso bate-papo. Toda segunda-feira, às 16 horas, nós temos um convidado especial, pastores, médicos, autoridades, pessoas do Brasil, pessoas de fora do Brasil, para falarmos de assuntos diversos, assuntos que são importantes para o nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Tive o privilégio de ter o pastor Alex Lima conosco na nossa igreja, se eu não me engano, no ano passado, em janeiro do ano passado, falando sobre orfandade, né? Os problemas relacionados à educação dos nossos filhos, a relação de filhos e pais. Nós sempre ouvimos dizer que o mal do século é a depressão, né? E o pastor Alex, um homem bastante infiltrado nesta área, estudado, cercado de informações abundantes nesta área, ele traz a afirmação de que o problema do século não é depressão, o problema do século é orfandade, é deficiência no relacionamento de pais e filhos. E isso também gera depressão, além de tantos outros males que nós vemos por aí. Então, um tema hoje muito importante, um convidado muito importante, o pastor Alex já está nos acompanhando aí no nosso Instagram, já vou enviar o convite para ele. Ajude-nos divulgando esta live, convida os seus amigos, as pessoas que você conhece, não só aqueles que têm filhos, mas todos nós somos filhos, não é? E todos nós, mesmo adultos, podemos trazer ainda sequelas de um relacionamento familiar, de um relacionamento paterno, materno, bastante problemático. E nós precisamos, então, trazer uma solução para isso. Bom, então, quero aí cumprimentar a todos que já estão participando conosco. Obrigado pela sua participação. Tenho certeza absoluta que você vai ser bastante abençoado e até surpreendido com algumas informações que o pastor Alex vai nos trazer aqui nesse nosso bate-papo. Gilda Lavorente, seja bem-vindo, um grande abraço, Deus abençoe. Defite, um grande abraço, minha querida Camila, Deus abençoe. Fratidade, Deus abençoe vocês, estão aí nos acompanhando. Tereza Vanderlei, um grande abraço, nossa querida irmã Tereza. Pastor Alex combatendo, está aí conosco também, já vou enviar o convite para o senhor, pastor. Pastor Anderson, Deus abençoe, meu querido pastor Anderson. Ana Tereza Prado, seja bem-vinda, Ana Tereza, Deus te abençoe também, viu? Em nome de Jesus. Muito bem, eu vou enviar aqui o convite para o pastor Alex e à medida que as pessoas forem chegando aí, elas vão se inteirando com o nosso bate-papo. Esse link dessa nossa live, as pessoas que você conhece, eu tenho certeza que vão ser muito abençoadas com essa nossa conversa. Deixa eu baixar o som aqui. Pastor Alex, tudo bem com o senhor aí? Tudo bem, pastor, graças e paz. Está ouvindo direitinho aí? Mais ou menos. Espera um pouquinho que o meu fone não tá funcionando direito aqui. Pode falar. Pode falar de novo, por favor. Tá ouvindo legal aí, pastor? Eu estou ouvindo, mas eu vou ter que tirar o fone para te ouvir melhor. Pastor Alex, o senhor está me ouvindo bem? Está me vendo bem aí? Tá tudo ótimo, estou ouvindo bem. O senhor está onde agora? Eu estou no Rio de Janeiro, pastor. No Rio de Janeiro. Na cidade de São Pedro da Aldeia. Que legal. No Rio de Janeiro, região dos lagos do Rio de Janeiro. Que legal. Fico feliz de estar mais perto da gente, então. Pastor, primeiramente eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite, né? O senhor é uma pessoa que eu admiro, nós estivemos juntos aí não faz muito tempo, o senhor esteve aqui na nossa igreja, trazendo informações muito preciosas de coisas que o senhor vive no seu dia a dia, no seu ministério. E eu já faz um tempinho já que eu estava para enviar esse convite para a gente participar desta live, e a oportunidade chegou. Então, quero lhe agradecer desde já por esse privilégio, por essa oportunidade de a gente falar de um assunto tão importante que é orfandade, e o senhor, graças a Deus, tem se especializado bastante nessa área. Obrigado, viu?
Prazer é meu pastor. Foi um tempo especial na sua igreja. Pô, foi muito, muito lindo que Deus fez, né? E vamos lá, a gente aproveitou esse período de pandemia para a gente se dedicar um pouco mais, a tal ponto de gravar um curso para a plataforma digital. Isso foi muito especial. Que legal. Muito especial mesmo. Que legal. Já gravou? Já está pronto isso? Já está pronto. E esse material a gente vai oferecer junto com o livro, quando a gente for palestrar e quando a gente for ministrar nas igrejas, entendeu? Esse material vai ser tudo gratuito. A gente vai oferecer o livro as pessoas vão adquirir para abençoar nosso ministério, mas a gravação de 3h30 completa da palestra vai ser dado gratuitamente, entendeu? Que legal, que bom saber. Pastor, entrando no assunto, né? Nosso tempo ele é bastante restrito. Em 1 hora, eu sei que é muito pouco tempo para a gente falar sobre esse tema, mas eu quero explorar o senhor aí o máximo que der para a gente obter informações. Eu aprendi, de uma forma muito até curiosa, que no seu ponto de vista, no seu prisma, o mal do século não é depressão, né? Como diz a Organização Mundial da Saúde e tantas outras instituições aí ligadas à questão da saúde. O mal do século, do seu ponto de vista, é orfandade. Eu gostaria que o senhor inicialmente falasse para as pessoas o que é a orfandade e por que, no seu ponto de vista, o mal do século é a orfandade. Pastor, isso, para mim tomar essa coragem de falar isso não foi fácil, mas hoje tenho propriedade de falar, de que, para mim, não é a depressão o mal do século, pastor. Para mim, o mal do século hoje é a ausência de um pai e de uma mãe que é destrutivo para a vida de um filho. E essa ausência desse pai e dessa mãe vai gerar depressão também, que é um dos sintomas de orfandade. Eu chamo de sintomas de orfandade. A depressão é simplesmente uma consequência dessa ausência desse pai e dessa mãe. Você pega um depressivo e você começa a fazer algumas perguntas, você vai identificar que a maioria deles está relacionado com orfandade, pastor. Então eu acredito que a orfandade é o mal do século hoje e é destrutivo. Para você ter ideia, pastor, tem uma estatística mundial, diz que 40%, essa estatística foi de 2002, uma estatística de uma conferência lá no Canadá sobre paternidade, 2002, de que 40% das crianças não têm um relacionamento com o pai, isso a nível mundial. Aí vai estar relacionado com orfandade e subpaternidade, que eu vou falar um pouco sobre isso, né? Que é, o pai mora junto, mas é como se estivesse morto. Mora na mesma casa, mas tem sequelas terríveis. Vamos entender o que é orfandade. Eu falei aqui, o pastor começou com o clima já, rapaz, falar sobre isso no início, né? Tem todo o preparo, certo? Tem psicólogo que não gosta não, pastor, de falar sobre isso. E as palestras... Não querendo te cortar, mas só para trazer uma adendo, 40% das crianças no mundo não se relacionam com seus pais biológicos, é isso? Ou não vivem, não convivem. Aí já vai entrar no convívio e na questão da subpaternidade, que é a presença do pai. O pai pode até estar presente, mas não tem relacionamento. Isso em 2002. Vamos botar hoje 60%, pastor. E a gente vai descobrir por que o mundo está do jeito que está. Entendi. O mundo está se perdendo por causa da referência paterna. Porque tem um desastre através disso. A falta de um pai vai trazer desastre para a sociedade. E é isso que está acontecendo. E causa de ideologias que a gente está percebendo por aí, que está tendo denegrir a imagem da família. E a imagem da autoridade paterna. Então tem toda a consequência no mundo hoje. Quer dizer, mas vamos lá, o que é orfandade? O problema da orfandade, então, não é a ausência literal, né? O fato do pai ter ido embora de casa, abandonou o filho, né? Não quis assumir, mas o problema da orfandade é também a ausência de pais que estão presentes, a ausência emocional, a ausência da educação, a ausência afetiva, é isso? Isso. Nós chamamos isso de subpaternidade. Para a gente entender sobre a orfandade, pastor, eu vou trazer 2 casos aqui, para a gente entender um pouco sobre isso que nós estamos falando pois aqui. Não. 2 situações. Orfandade. Vamos entender agora sobre o menino de 7 anos que o pai dele morreu. Olha só, o menino tem 7 anos, o pai dele morreu. Eu acredito, pelo fato desse menino de 7 anos não ter o pai nessa fase importantíssima da vida dele, onde um pai tem que colocar digital na vida dele. Porque dos 6 aos 11 anos de idade, pastor, o pai coloca digital na vida do filho. E o pai vai trazer algumas coisas
importantíssimas na vida desse menino. E esse menino de 7 anos não tem o pai dele morreu. Pastor, nós estamos vivendo um tempo difícil, onde a orfandade, literalmente falando, de o pai não... Porque morreu com da pandemia, da Covid. Nós temos aí milhares de crianças órfãos, que perderam até mesmo, de repente, até o pai e a mãe mesmo, por causa da Covid. Se não houver uma interferência na vida desse menino, esses meninos têm tudo para ter sequelas emocionais e comportamentais pela ausência desse pai. Eu acredito nisso, pastor. Esse menino ter 7 anos e não vai ter a digital do pai dele, ele tem tudo para ter sequelas emocionais e comportamentais que prejudicam a vida toda. E tem tudo para não ter uma vida de sucesso. Isso aí é notório. Por que eu estou compartilhando isso nesse início, pastor? Desse menino de 7 anos? Porque a gente entende, às vezes, que só o pai tem essa autoridade. Mas, espera aí, tem um negócio aqui também. Eu estou falando sobre as fases da vida de uma pessoa. O pai tem que colocar a digital desse menino dos 6 aos 11. Só que a mãe também pode gerar sequelas emocionais e comportamentais, pastor. A mãe também tem que colocar digital na vida da criança. E a mãe coloca digital na vida do filho de que idade? Dos 0 aos 6 anos de idade. A mãe coloca digital. A mãe vai trazer o quê? Nessa fase importantíssima. A criança está no colo, pastor. Essa criança ela tem que ter características dessa mãe de amor, de presença, de segurança. Essa criança tem que se sentir valorizada. Ela sente no colo se a mãe está trazendo segurança ou não. Nessa fase dos 6 essa fase dos 1 aos 6 anos de idade é uma fase de intimidade, confiança. Mas se essa mãe não for presente, vai gerar desconfiança nessa criança. O adulto, rapaz, aquele rapaz ali é desconfiado demais. Sabe por que o adulto é desconfiado demais, pastor? Porque com certeza nessa fase dos 0 aos 6 anos de idade, a mãe não gerou confiança na vida do filho. Não se deu ao luxo de cuidar, literalmente, nessa fase de colo. E a criança ficou desconfiada. Essa fase dos 0 aos 6 anos de idade pode trazer autonomia ou incerteza, ela pode trazer autoestima ou complexo de inferioridade, pode trazer força e potencial se a mãe for presente, e a mãe vai trazer uma coisa de segurança e disciplina. É nessa fase. Então, o desmantelo de uma vida adulta de desastre começa onde? Dos 0 aos 6 anos de idade, na fase do impacto materno, onde a mãe coloca digital na vida do filho. E esse menino de 7 anos, estou falando sobre ele, ele perdeu o pai. Ele teve até a mãe deu isso tudo para ele, mas o pai dele não está presente. E olha só que esse menino de 7 anos vai perder, pastor. Olha 4 responsabilidades de um pai. O pai dele morreu, agora ele tem tudo para dar errado na vida. Por quê? Porque ele não vai ter um pai para estabelecer autoridade, ele não vai ter um pai para conferir identidade sobre ele, questão do exemplo, ele não vai ter um pai para fornecer segurança emocional sobre ele, e ele não vai ter um pai para afirmar o potencial sobre ele. Ele tem tudo para ser rebelde, ele tem tudo para ter péssimo exemplo, ele tem tudo para absorver coisas que não são legais, porque ele não tem referencial. Ele não vai ter um pai para fornecer segurança para ele, tem tudo para ser um adolescente seguro. E ele não vai ter um pai para elogiar ele constantemente, pastor. Não só para a gente... E sabe o que vai acontecer? Pois não. Pode falar. Pode falar. Esse menino de 7 anos, ele tem tudo para ser um adulto e um adolescente que vai fazer tudo, ele vai fazer de tudo para chamar a atenção das pessoas. Ele vai fazer de tudo para buscar a afirmação das pessoas, porque ele não vai ter afirmação do pai nessa fase, dos 6 aos 11. E que nós mais vemos hoje, pastor, adolescentes e adultos buscando a afirmação das pessoas. Isso é muito perigoso. Traz uma série de consequências. Então nós podemos afirmar que do 0 aos 6, algumas estatísticas dizem até 8 anos, é que se forma toda a estrutura emocional do ser humano. Né? A partir daí ele começa a administrar a vida com mais propriedade. Se ele teve uma boa educação, se ele teve uma boa relação com os pais, do 0 aos 6 ou 0 aos 8 anos, né? Ele vai ter uma formação emocional mais estruturada, melhor estruturada, para ele enfrentar as adversidades da vida. Nessa fase aí, dos 6 anos à adolescência,
A figura paterna é muito importante no que se refere à questão da segurança emocional da criança, é isso? Perfeito, meu pastor. Perfeito. Eu faço palestra para os adolescentes, eu faço acampamento com adolescentes e jovens. Pastor, eu vou trazer uma estatística aqui triste. 70% dos nossos adolescentes são inseguros. 70%, pode ter certeza disso. Esse menino de 7 anos que eu citei aqui vai ser um desastre, ele vai ser inseguro no futuro. Porque ele não teve um pai. Pastor, sabe qual é a tarefa de um pai e de uma mãe? A tarefa de um pai e de uma mãe é treinar o filho para a vida. Deus colocou os nossos filhos para nós treinarmos eles. A mamãe vai treinar do 0 aos 6. Essa mamãe vai entregar para o papai vai treinar esse filho dos 6 aos 11, para preparar essa criança para o impacto dos colegas, pastor, que é dos 12 aos 18. Se o menino for bem treinado, pastor, ele vai ser seguro emocionalmente. Ele não vai ter crises existenciais. Ele não vai estar vulnerável, pelo contrário, ele vai estar fortalecido. E na fase difícil, com a fase de adolescência, nos dias de hoje principalmente, dos 12 a 18, ele não vai ser manipulado facilmente, não. Ele não vai ser porque ele conhece princípios e valores. Mas quem ensinou isso para ele? Em primeiro lugar, foi os pais. Porque a obrigação de um pai e de uma mãe é treinar o filho para a vida. Por que as pessoas estão morrendo emocionalmente de orfandade? Porque eles são mal treinados. Isso passa de geração em geração, pastor. Se o vovô treinou mal o papai vai treinar mal o filho dos dias de hoje. E vai, é de geração em geração. É um ciclo terrível. Qual é a nossa tarefa? Treinar os nossos filhos para a vida. É na adolescência, pastor, que nossos adolescentes têm que dizer não para as drogas, dizer não para a libertinagem, dizer não para a pornografia, dizer não para a violência, dizer não para a bagunça na escola, para a agressividade, dizer não, sabe para quê? Para a rebeldia. Pega o menino na escola, o menino está suspenso, o menino faz bagunça na escola. Se a gente for descobrir, a gente vai investigar e vamos descobrir o quê? Que esse menino faz isso por quê? Porque não teve o treinamento de um pai, pastor. O senhor passou um dado estatístico que 90% das crianças e jovens moradores de rua vêm de lares sem pais. Isso. Quer dizer, o problema, esse grande problema social que a gente vive, que envolve a questão dos moradores de rua, está diretamente ligado a essa questão da fragilidade da educação nos lares, né? Com certeza. Quem tem esse ministério de evangelizar na rua, uma das primeiras coisas que eles vão detectar é a orfandade na vida da pessoa, pastor. Essa semana mesmo, na minha igreja, conversando com um morador de rua, e não vou falar a cidade, mas ele foi lá arrumar uma camisa, uma blusa na igreja e ver se tinha alguma coisa. E simplesmente esse rapaz, eu perguntei, você veio de onde, rapaz? Você tá aqui, cara? Você tem família aqui, cara? Porque algumas pessoas, pastor, são moradores de rua, mas trabalham até de carteira assinada, mas não tem onde ficar. Eu já fiz trabalho na madrugada no Rio de Janeiro, logo no início da minha carreira cristã, uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, detectei isso, mas a grande maioria tem problema com orfandade. E aquele rapaz falou o seguinte, rapaz, eu tentei assassinar, matar a minha esposa, que ela me traiu. Eu fugi lá do Acre. Ou seja, problema de orfandade, pastor. A agressividade dele, a revolta dele. A agressividade é a consequência de uma educação desequilibrada. É isso. Com certeza. Com certeza. Quer dizer, se nós lidarmos com crianças agressivas, se a gente for esmiuçar, né, da onde vem a origem dessa agressividade, é algum problema relacionado à relação com os pais. Mas qual é o problema da criança agressiva, pastor? Qual é o problema das pessoas que são agressivas? Em primeiro lugar, que a gente não quer muito contato com elas. Elas não recebem muitas oportunidades da sociedade. E a tendência da gente é se afastar dessas pessoas. Mas são poucos aqueles que falam assim, ei, eu estou com você, eu vou cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Dar um braço amigo e escutar essas pessoas. E a gente vai descobrir que essas pessoas são doentes emocionalmente e estão gritando por socorro.
Mas não há ninguém, poucos têm ajudado essas pessoas agressivas. Eu faço palestras, pastor, no centro de recuperação. Eu tenho uma parte da pesquisa que fala sobre 81% dos estrupadores, né? Vem de crianças que não moraram com os pais, né? Uma das minhas pesquisas, que não é minha, tá, pastor? Essa pesquisa é de uma associação mundial e eu coloquei no meu livro. E no centro de recuperação fala assim para os internos: vem cá, qual é a lei da cadeia? A maioria dos internos de centro de recuperação, infelizmente, a maioria pegou cadeia, né, pastor? Alguns pegaram cadeia. Ah, pastor, cadeia é morte. Morte é violência sexual, o estuprador. Eu falei: agora você é cristão, qual é a sua lei agora? Aí aquele silêncio, o meu pastor fala que é o silêncio da morte. Você é de Jesus agora, o que Jesus faria no seu lugar? Você perdoaria ou mataria o estuprador? Você está entendendo, pastor? Não importa a sequela que ele tem, não importa o crime que cometeu. Ali está uma pessoa doente que carece do amor de Jesus, não importa. São pessoas doentes que precisam... Sem dúvida. Mas seja o grau que for, e a rebeldia vai gerar uma série de coisas. A rebeldia vai gerar essa agressividade. A rebeldia vai... Por que essa pessoa é rebelde? Por que ela é agressiva? Sabe por quê, pastor? Por que essa pessoa, muitas vezes, pastor, é agressiva e rebelde porque recebeu um não de um líder da igreja? Um líder do seu trabalho? Seu patrão sabe por que ela é agressiva às vezes? Porque ele não teve a figura paterna para trazer autoridade sobre ele. Ele foi mal treinado, pastor. Agora ele precisa ser bem treinado. Ele precisa ser treinado. Um camarada de 70 anos. Tem como mudar? Tem, através do amor de Deus e de uma pessoa acompanhando, tem, pastor. Tem como reverter. A orfandade pode reverter. Vamos dizer que tem alguém que está nos acompanhando aqui e que vive esse conflito, né? Nasceu num lar de pais desamparados, de pessoas que não os assistiram, ou não os assistiu, perdão. Qual a solução para isso? Qual a solução para essa pessoa que tem 25 anos de idade e é insegura, tem 25 anos de idade e é agressiva, né? Fruto desse problema na sua infância? Qual a solução disso? Tem solução, meu pastor. Tem solução. Eu me lembro de uma palestra que eu fiz em Porto Alegre, faz uns 4 anos isso. Uma igreja grande, e o pastor me deu a oportunidade para ministrar naquele culto. E uma senhora de classe média alta, sabe, me procurou no final, com 2 filhas adolescentes, e o esposo dela sentado no banco. Ela me procurou. E ela falou assim: ei, o senhor falou que a ausência de um pai destrói uma família. Esse homem que está aqui na minha frente, isso aqui é meu esposo. O senhor acredita que ele nunca falou que ama a mim nem minhas filhas? O que o senhor tem a falar a respeito disso? Pastor, que situação, pastor? Ou seja, está ali um homem com sequelas emocionais que não tem coragem, não consegue dizer que ama a própria esposa e as filhas. Automaticamente ele não vai transferir esse amor para outras pessoas, porque não consegue nem amar os seus. Como é que ele vai amar outros? Não tem, pastor. Não vai. O Espírito Santo me deu uma direção. Eu falei: vem cá. Você quer receber o amor desse homem? Agora tem o seguinte, pastor. Ela diz que não ama, mas eu tenho certeza que ele ama da maneira dele e ela não percebe. Eu tenho certeza. Tá, mas como reverter eu não consigo identificar. Como vai reverter isso? Humanamente falando, através do perdão, através da reconciliação com Deus. Quais são as ferramentas para que haja a restauração na vida de uma pessoa que vive esses conflitos aí, fruto de uma infância equivocada? No caso desse rapaz que nunca disse que ama a família dele, eu falei para a mulher assim, para a esposa dele: ei, você quer ouvir que ele ama você sempre e suas filhas? Comece você a começar
a falar para ele que o ama. Vocês três, quando vocês três reproduzirem verbalmente o seu esposo, ele vai começar a mudar. O que aquele homem precisa, pastor, é de amor. Ele precisa, ele nunca ouviu isso. Sabe por que nunca ouviu, pastor? Porque ele não foi treinado através da palavra amor. Com certeza os pais dele tinham dificuldade de dizer que amava ele. Ele, de repente, nunca ouviu também. Como é que ele vai falar uma coisa que nunca ouviu, pastor? Isso vem de geração em geração. Mas como é que é ser quebrado esse ciclo de orfandade? Quando nós encontramos pessoas que nos amem de verdade, que reproduzam isso. Pode ser um padrasto, pode ser uma mãe, pode ser uma tia, pode ser um avô. E o amor de um pastor de uma igreja vibrante que abraça, pastor. Isso quebra toda a orfandade. Para a gente ser curado de orfandade, para esse quadro ser revertido, pastor, são 4 meios que eu coloquei no meu livro. 4 meios importantes. E a primeira coisa, eu chamo de caminhos para a cura de sequelas emocionais. O primeiro caminho, eu preciso reconhecer fragilidade. Eu preciso reconhecer que eu tenho esse problema. Saber que o problema existe. Né? Eu preciso reconhecer. Existe. O problema das pessoas começar, na minha palestra mesmo, no início, algumas pessoas me procuram, até param, interrompem e falam assim, eu não acredito nisso que você está falando. E no final essas pessoas estão chorando. Porque elas falam assim, não, minha mãe substituiu bem o meu pai. Sim, mas fica um pouco de sequela, pastor. Nada substitui a figura do pai e nada substitui a figura da mãe. Cada um tem a sua função. Quer dizer, a ausência de qualquer um dos dois vai trazer prejuízo. A cura é que a pessoa não quer reconhecer que há uma deficiência, né? Ela tenta preencher aquela lacuna. Esse é o problema da cura emocional. É, isso. Fugas. Tá tudo bem, mas não tá. Não tá. A primeira coisa, eu preciso reconhecer vulnerabilidade. Eu estou deficiente em algumas áreas e eu preciso mudar. Agora, reconhecer como? Aí já entra a palestra. Quais são as sequelas? Na minha palestra eu falo quais são as sequelas. Depressão, a pessoa tem um transtorno de ansiedade grave, crises existenciais são várias. Essa pessoa ela tenta chamar a atenção de todo mundo. As pessoas têm dificuldade de chamar Deus, de se relacionar com Deus, são instáveis. A gente vai descobrir que tem pessoas, pastor, que não conseguem nem chamar Deus de pai. Porque o pai foi tão cruel, que ela associa a paternidade de Deus com o pai dela. Não consegue. A ferida emocional, eu tive várias experiências com isso. Meninas, adolescentes estão ficando grávidas na adolescência, sabe por quê, pastor? Esse alto índice de gravidez na adolescência, porque essas meninas estão carentes afetivamente, não foram treinadas, e elas precisam dessa carência ser preenchida. Que elas vão preencher com o quê? A figura de uma pessoa que vai trazer segurança para ela. Aí os camaradas mal intencionados, maiores de idade, faz tudo de ruim e acontece desastre que a gente tem visto no dia de hoje. São muitas sequelas. Você que está aí nessa live, se você tem algum tipo de sequela, o Espírito Santo está mostrando para você, eu acredito o seguinte, reconheça. O primeiro passo para a cura de sequelas emocionais gerado pela orfandade é reconhecer fragilidades. Reconheça que você vai ser curado e restaurado. É o primeiro passo, pastor. É o primeiro caminho para a restauração. Perfeito. Eu preciso reconhecer, sim, eu preciso de cura. Tu falou que são 4 passos. Isso. Primeiro é reconhecer. Quando eu reconheço, sabe o que Deus faz, pastor? Deus pega a gente no colo. Ó. Amém. Deus pega a gente no colo. Quando eu não reconheço, eu estou sozinho. Eu estou vulnerável. É com minhas próprias forças. Mas quando eu me rendo, Deus vem, fala assim, agora é comigo. Deixa comigo. Ele estava fazendo da maneira dele, deixa eu fazer da minha agora. E quando eu reconheço a fragilidade, aí vem o segundo passo. O reconhecer, pastor, é um ato, é agora. Não é um processo, não. Isso não é para amanhã, não, pastor. É para agora. Eu deixo bem claro isso. O reconhecer tem que ser agora. Chega, dá um basta. Não aceito mais essa orfandade na minha vida. A minha geração não vai ser destruída pela orfandade. Chega, reconheci, deu um basta. É um ato. Agora, o segundo passo é o perdão, pastor. Aí é um processo, pastor. É um processo. Nos meus apelos que eu faço nas ministrações,
Vem muita gente para frente. E tem uma parte que eu pergunto assim, vem cá, quem de vocês aqui precisa liderar perdão para pai e mãe? Eu estou falando muitas vezes de líderes, pastor, tá? Líderes, treinamento de liderança. Estou falando de líderes também. A maioria das pessoas levanta a mão e fala assim, e eles repetem a oração. Ou seja, como é que pode um líder estar magoado com o pai e com a mãe, pastor? Ou seja, esse líder, ele não vai ser um líder de influência, não vai ser um bom comunicador, esse líder não vai ser obediente, esse líder vai dar problema, sabe por quê? Porque qual é o primeiro mandamento de promessa? Um dos mandamentos de promessa. Que eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe para que se prolonguem os meus dias. Como é que eu posso estar magoado com meu pai e minha mãe, pastor? Vai gerar sequelas emocionais. Por isso que nós estamos vendo, pastor, hoje uma geração de líderes e liderados, órfãos emocionalmente, com orfandade, que precisam de tratamento emocional. Mas eu preciso perdoar. Perdoar meu pai, perdoar meu padrasto, perdoar minha avó, aquele que te criou. Sabe por quê, meu pastor? Porque muitas vezes esse pai e essa mãe fizeram o que fizeram, porque esse vovô lá atrás não aprendeu a fazer o certo. Então nós precisamos liberar perdão para eles, sim. Por isso que as pessoas liberam perdão. A gente vai construindo isso, mostrando que lá no passado eles não ouviram algumas coisas. E eles vão passar o errado para nós. Isso é importantíssimo, meu pastor. Eu preciso reconhecer, mas eu preciso perdoar. Não adianta reconhecer e não perdoar, pastor. Não, o processo para. Isso tem que ser em conjunto. Mas eu reconheci, o perdão é o processo. Por que é o processo? Meu querido, não saia hoje lá no Nordeste de intrigado. Para os seus intrigados, no Nordeste fala intrigados. Para os seus intrigados, eu vou reconciliar. Espera, ore, espera o momento certo para chegar. Calma. Em São Paulo, uma palestra que eu dei aí, um rapaz falou que Deus mandou ele lá no sertão se reconciliar com o pai, com os pais dele. Ele está obrigado do sertão. Depois de anos ele voltou. E foi um mover de paternidade, de perdão, de restauração. Ele esperou anos. Claro que no seu caso, né, Deus calma. Mas você tem que liberar perdão, mas você tem que... em alguns casos, você vai ter que ir até os seus pais. Espera o momento certo. Não sai igual desesperado, não. Eu preciso perdoar. Tem que ser tudo debaixo da orientação de Deus, né? Com certeza. Eu fui lá e eu liguei, meu pai não quer saber de mim. Você fez a sua parte. Seja livre. Isso acontece muito, pastor. O pai não quer saber mais. Quem criou não quer saber. Calme. Deus pode reverter essa situação. Mas você está livre. Não se sinta mais culpado. Porque você liberou perdão. Quando a gente libera perdão, pastor, nós estamos liberando a nossa vida e estamos liberando aquelas pessoas que estão amarradas nessa situação. A cura da orfandade vem através disso. Do reconhecimento, do liberar o perdão. Mas só que tem o perdão processo. Aí vem outro ato, pastor. E é outro passo. Eu preciso me levantar. Reconheci, liberei perdão e me levantei com autoridade. Eu vou conseguir. Você agora vai caminhar e você vai conseguir. Aí vai entrar no último passo, pastor. Você se levantou com garra, com disposição. Agora vem o último passo. Sozinho você não faz. Você até reconheceu, você liberou perdão. Foi lindo o que Deus fez. Você se levantou, tá com garra, mas você falou o seguinte, não, eu vou conseguir sozinho. Vou ver com meus vídeos da internet. Você tem que caminhar com alguém. Você tem que procurar uma pessoa de confiança, um líder, um mentor. Procura o seu pastor, procura uma pessoa de confiança. Procura um psicanalista, pastor. Sua situação está grave, procura um psicólogo. Sim. Procurar alguém que dê suporte emocional, né? Claro! O problema hoje é que as pessoas são tão inseguras que não confiam mais nos outros. É verdade. Lembra antigamente, pastor, os gabinetes pastorais cheios de pessoas? Sim. Eu sou pastor. Quando eu liderava a igreja, poucos me procuravam, sabe por quê? As pessoas têm dificuldade de confiar, porque foram mal treinadas. Não confiam para falar algo que está escondendo lá do passado. Mas quando você confia, porque quando você toma uma posição, pastor, você está disposto a tudo. Você vai procurar alguém sim.
A cura da orfandade vem através desse ato agora. Eu preciso caminhar com alguém. Eu preciso que Deus me dirija nesse processo. E Deus está... Mesmo que se você não consiga ninguém, mas tem uma pessoa, pastor, que vai estar caminhando com a gente Amém. direto. Porque ele já pegou a gente no colo quando eu conheci. Deus vai estar do nosso lado. Amém. E Deus é muito maravilhoso. Você falou que uma das características de quem traz essas deficiências é a exposição excessiva, né? A pessoa tem que chamar a atenção por uma carência afetiva. Nós vivemos a geração da exposição hoje, né? Nas redes sociais, pessoas cada vez mais, elas vão no banheiro, tem que postar que elas vão no banheiro, né? Fazem umas lives aí meio sem sentido, uma selfie meio... O senhor acha que isso é fruto dessa deficiência? Total. É fruto total. Para mim é total. Isso aí as pessoas querendo chamar atenção. Isso aí é um mecanismo que ela tem de defesa dela para receber um like, que é a afirmação das pessoas. Se ela não receber esse like, ainda está em depressão, pastor. Quer dizer, é uma fragilidade extrema, né? É uma fragilidade, é um mecanismo de defesa que ela tem. E o que a gente está percebendo nos dias de hoje? Essa geração, eu acho que é alfa. Não é isso, geração? Não é Z, não. Já tem uma nova geração. Tem a X, a Y, tem a Z. Já tem uma nova agora. Que é a geração dos meninos de 0 a 10 anos, né? Do ano 2000, já surgiu uma nova geração. Então a nossa geração, pastor, X e Y, o pessoal da década de 60, década de 70, 80, a gente sabe lidar muito bem com isso. Os nossos pais foram até presentes, sim, a maneira deles. Mas os pais que estão se tornando pai na geração Z, tá um pouco complicado. E o que mais a gente vê hoje, pastor, as pessoas... Eu estou tentando botar o negócio aqui, como pesquisa aqui, pastor. A gente está percebendo que essa geração com dificuldade de se valorizar, de se honrar, uma geração disposta a ouvir mais, uma geração disposta a aceitar conselhos. Mas o que está acontecendo com essa geração, pastor? Elas estão sendo mal treinadas. Então, algumas delas são carentes afetivamente. Elas têm essa necessidade de chamar a atenção das pessoas. Porque ela foi mal treinada, pastor. Essa geração, muitos não fazem o que querem, não. Elas fazem porque não teve a presença de um pai e de uma mãe corretamente. Ele foi mal treinado. Automaticamente, qual é a arma que ela está usando? A tecnologia, a internet. Pessoas que postam vídeos esperando a afirmação das pessoas. E isso vai ser para a vida. Não é só uma questão de vídeo, não. É questão da internet. Daí, né? Mas é para a vida. Acaba criando uma dependência do outro, né? Alguns sintomas, né, os problemas mais frequentes dessa questão da orfandade transtorno da adolescência, né, que é a perda da identidade, a insegurança, a solidão, a depressão, a baixa estima, baixa perspectiva de vida e a perda da atenção, o desinteresse pelas coisas. O senhor acha que a próxima geração que está por vir, ela tem solução? Porque se tudo isso que nós estamos vendo aqui, que já existe nessa geração dos mais jovens, né, está sendo pouco administrado, que a gente percebe que há pouca preocupação em lidar com essas questões, eu fico imaginando os filhos dessas pessoas que trazem esses sintomas de insegurança, solidão, depressão. O senhor acha que a próxima geração é a última que vai acontecer, pastor? Até falando no aspecto bíblico da palavra? Pastor, vamos lá. A Bíblia fala sobre o sistema do mundo. O sistema do mundo. Eu tenho uma pregação em cima disso. Será que a gente pode mudar o sistema do mundo? Será que esse mundo vai melhorar no futuro? E na minha pregação eu levo os ouvintes a refletirem comigo e aceitarem o que eu estou falando. De que não tem como mudar o sistema do mundo, pastor. Não vai acabar a corrupção, não vai acabar a violência, não vai acabar a miséria, ou pelo contrário, a perseguição vai aumentar, a corrupção vai aumentar,
a orfandade vai aumentar, pastor. A próxima geração, ela tem tudo. A estatística dos 40% que cada ano dormiu, daqui a 40 anos, de repente, pode ser 80%, pastor. E a gente vai ver uma sociedade totalmente denegrida pela ausência de um pai e de uma mãe. Cabe a gente fazer, como igreja, como sociedade, a gente literalmente combater uma série de coisas, mas trazer princípios e valores de que a presença de um pai e de uma mãe são importantíssimos para a família. Isso que o senhor falou é muito sério. É muito sério. Realmente, se não tá, por exemplo, pastor, tem poucas pessoas que falam sobre orfandade. Sim. Agora, na pandemia, muitos abriram. Por exemplo, há um ano atrás, no YouTube, ninguém não tinha vídeo falando sobre orfandade. Eu já estava falando sobre isso. Meu projeto está há 5 anos falando sobre isso. Hoje já tem vários pastores renomados pregando sobre orfandade. Isso é genial. Então, nós, como igreja brasileira, nós temos que atentar para isso. Nós temos que começar a treinar os nossos pais. Treinar pai e mãe, pastor, na igreja. Nós temos que ter aulas na igreja sobre sexualidade. Porque se o pai e a mãe não treinar os filhos sobre sexualidade, sabe o que vai acontecer? Quem vai treinar os nossos filhos? Quem vai treinar vai ser aquela página do impacto dos colegas. O menino lá vai pegar o vídeo pornográfico do menino. Se ele for mal treinado, ele vai ter a sua sequela satisfeita por aquilo. Sim. Vai preencher o vazio dele, aquela pornografia. E vai se tornar um adulto viciado em pornografia, que vai ter uma série de consequências terríveis. Então, o que nós temos que fazer como igreja, como instituição, é literalmente treinarmos pessoas. A igreja precisa treinar o pai e a mãe e trabalhar mais com essa questão da orfandade. Ensinar como combatê-la mesmo. Por isso que minha agenda não para, pastor. Na pandemia parou. Mas foi o tempo de Deus para a minha vida e para mim parar também, porque, inclusive, o senhor foi usado naquele gabinete. O senhor sabe o que eu estou falando. Não, eu não lembro. Tudo que o senhor falou naquele gabinete. Não lembro, pastor, mas eu lembro. Eu lembro que Deus fala. Leandro, a Atleta de Cristo, está assistindo essa live aqui. Eu lembro que Deus falou. Amém. Eu tinha que parar, porque eu estava falando muito, escutando pouco, pastor. E eu fiquei quase 2 anos parado escutando. Isso foi genial para a minha vida. Amém. Eu vou chegar até o fim bem, porque eu parei para escutar. Eu tenho certeza que isso foi uma das lições da pandemia. A nossa vida ativa teve que parar para a gente escutar mais, para a gente planejar mais, e a gente valorizar mais algumas coisas. Sim. Então, eu acredito que a gente vai ter que, a igreja, e não só o setor público, pastor, o setor público agora, estou falando só de igreja, vai ter que buscar mais caminhos para que nós possamos resguardar os nossos jovens no futuro. Senão a sociedade ela vai ter sérias consequências terríveis. Então os pais precisam treinar bem os filhos, para que seja uma... Pastor, eu tenho alguns versículos aqui, eu gostaria de estar lendo, posso ler? Pode, claro. Eu falei que quando você reconhece Deus, ele pega a gente no colo, pastor. Ele segura a gente no colo. Quando a gente reconhece. E Deus vai dizer o seguinte pra gente na palavra dele, olha só, coisa linda. Você tá aí, meu amigo, de repente você vai olhar essa live depois. Você de repente está sofrendo de orfandade. E eu falei nessa live que para você ser restaurado, você precisa reconhecer. E Deus vai colocar pessoas amorosas na sua vida. Mas ninguém vai conseguir derramar sobre você o amor que Deus vai derramar sobre a sua vida. Olha só o que ele diz aqui. No Salmos 103, verso 13 e 14, diz assim: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe que nós somos formados e lembra-se de que nós somos pó. Deus nos criou para nós sermos felizes, não para a gente sofrer de orfandade. Deus nos gerou para nós termos nossa família abençoada e não para ficar sofrendo. E Deus vai dizer também aqui, Isaías 49:15, ele vai dizer: pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda amamenta, a ponto de se compadecer do seu filho, do seu ventre? Mas ainda que seu pai, que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti.
Vai, Mateuzinho aqui, pastor. Ei, rapazinho. Esse aqui foi um instrumento de Deus para mudar a minha vida, esse menino. Deus colocou a minha esposa, a Luciana, e o Mateuzinho na minha vida. O meu pai morreu, eu não consegui dizer que amava meu pai. O Espírito Santo mandou, pastor. Está no meu testemunho na palestra. Eu tinha tudo para dar errado. Cheio de sequelas emocionais. Mas Deus usou o meu filho. E Deus usou a vida da minha esposa. Está usando até hoje. Deus, ele jamais vai esquecer de você. Ele pega você no colo hoje. Vai dizer aqui, último versículo, ó, Salmos 27, 10. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Não desista, reconheça, perdoe, se levante. Deus vai colocar pessoas na sua vida. Não desista. Tem como reverter a orfandade. Tem como reverter sequelas. Mas isso aí não depende de ninguém. Depende da sua atitude hoje. Pastor, podemos combater a orfandade. E a igreja é um grande canal para esse combate. Eu glorifico a Deus pela vida da igreja, pela vida da sua igreja, pelas igrejas de Piracicaba, pelas organizações que existem no Brasil, né? Seja no âmbito de igreja ou fora da igreja. São instrumentos para a cura de orfandade. Isso é importantíssimo. Amém. O senhor acha que a igreja, então, é o maior veículo para que essa questão seja trabalhada, para que as pessoas sejam curadas, para que elas sejam, no mínimo, conscientizadas? O senhor acha que a igreja é o maior veículo para que isso aconteça? A igreja, sim, pastor, ela tem essa importância na vida de uma pessoa. Eu me lembro que eu tinha dificuldade de entrar numa igreja. Eu demorei 7 meses para me converter. Eu tinha complexo de inferioridade. Eu tinha vergonha das pessoas. Porque eu fui mal treinado e isso geraram algumas coisas em mim. Eu não recebia abraço. Eu não recebia eu te amo, não ouvia eu te amo. Mas quando eu entrei na igreja local, pastor, as pessoas se preocupavam, as pessoas me abraçavam, elas ligavam para mim. E Deus curou a minha orfandade também através da igreja local. Amém. Então a igreja tem essa característica. Claro que a gente vai encontrar pessoas na igreja que são órfãos também, que têm tem sintoma de orfandade. Por isso que a igreja não é perfeita, pastor. Sim, sim. Mas é importante ressaltar, eu quero chamar a atenção das pessoas que estão nos assistindo, daqueles que vão ver esse vídeo depois, e as características de quem traz esses problemas da orfandade, problemas de relacionamentos deficientes ou ausentes de pais e filhos, são transtornos, né? Pessoas que perdem a sua identidade, insegurança, solidão, depressão, baixa estima, baixa perspectiva de vida, gente que não tem mais esperança de viver, perda de atenção, criança muito desinteressada muitas vezes, o adulto muito avoado, né? Se você traz esses sintomas na sua vida, nosso querido pastor Alex, ele traz 4 recomendações importantes para você. Primeiro, reconheça que você tem esses sintomas. Reconheça que existe alguma deficiência, que alguma coisa está errada na sua vida e precisa resolver. Segundo, perdoar. Perdoe aqueles que você conscientemente sabe que de repente provocaram isso na sua vida. Foi seu pai, foi sua mãe, né? Perdoe essas pessoas, libere perdão para essas pessoas. Isso é muito importante, né? Lembrando que o perdão é um processo, lembrando que o perdão é uma atitude, né? Perdão não é um ato ou simplesmente algo que acontece dentro de você e agora vai acontecer. Não, perdão é uma decisão que você tem de tomar, né? Terceira orientação aqui do pastor Alex é você se levantar. Para de se lamentar. Para de ficar reclamando da vida. Para de ficar dizendo que você foi injustiçado pela vida, que você vive circunstâncias difíceis por problemas que você não causou. Realmente é verdade. Mas todos nós somos fadados a isso, né? Então, aprenda a reconhecer, aprenda a perdoar e se levante, tome uma decisão de vencer toda essa situação, né? De não ficar vivendo tudo isso pro resto da sua vida.
E, finalmente, procure uma orientação, uma ajuda, procure caminhar com alguém, procure segurar na mão de alguém que possa te ajudar, seu pastor, seu orientador espiritual, seu líder, né, ou um profissional na área aí da psicologia, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, alguém que entenda dessas questões das emoções. Isso é muito importante. Nós vivemos dias complicados, eu não sei se o senhor sabe, pastor, acredito que sim, mas o Brasil, nessa pandemia, ele teve um acréscimo de 40% nos divórcios. E Piracicaba, que é a cidade onde eu estou, coincidentemente segue essa estatística. Também teve um aumento de 40% nos divórcios nesta pandemia. Então, eu fico imaginando, ouvindo aí o senhor falar, e lendo aqui essas questões relacionadas à orfandade, eu fico imaginando pós-pandemia. Se essas pessoas, se esses pais separados, né, que têm filhos, não procurarem uma ajuda, não procurarem uma orientação espiritual, não procurarem um especialista na área da psicologia, tanto para eles que estão vivendo, né, o peso do divórcio, como para os seus filhos, eu fico imaginando as sequelas, as consequências de tudo isso, né? Então, esse viés, essa busca pelo fortalecimento espiritual é muito importante na nossa vida, né? O que acontece, pastor, na pandemia? A pandemia simplesmente colocou para fora aquilo que algumas famílias estavam escondendo. Sim. Aumentou a violência doméstica, agressividade contra os filhos, briga marido e mulher. Então, a pessoa estava com sintoma de orfandade, a flor da pele. Já existia. Ele fica 4 meses na casa, já existia. 4 meses na casa dentro de casa, pastor. Pensa aí na família sequelada emocionalmente, pastor. Sim. É o que aconteceu. O divórcio é uma sequela emocional. Eu chamo, um dos sintomas de orfandade, que pode também dar em divórcio. É simplesmente isso. Uma das consequências. Então, isso que acontece é uma das consequências da orfandade. Que pega um homem desestruturado, uma mulher desestruturada, que não lidar com pressão. Pressão, pastor. Está sendo pressão até hoje. Pessoas que não têm maturidade para saber esperar. Porque são imediatistas, tem que ser da hora que elas querem. Pessoas que de repente vão atrás de alguma coisa e não conseguem receber o não. Isso vai acumulando. Sabe quem será a maior vítima dentro dessa casa? A criança, porque muitas vezes essa agressividade que está dando a respeito dos pais com as crianças, essas crianças vão apanhar. Vai aumentar, por isso que aumentou a violência doméstica também. Porque a psicologia vai explicar que a gente vai tentar agredir aquilo que a gente mais ama. A gente não tem coragem de agredir ninguém lá fora, mas a gente tem coragem de agredir nossa esposa e nossos filhos. Sim. Eu acho que são os mais vulneráveis. A grande gravidade de tudo isso, pastor Alex, além, obviamente, das pessoas estarem sofrendo com esses problemas, com essas sequelas, é que essas sequelas provocam sequelas piores, né? O senhor começou a live falando da rejeição. Pessoas agressivas são rejeitadas. Pessoas depressivas são rejeitadas. Pessoas mal-humoradas, descontentes com a vida, negativas, desesperançosas, são rejeitadas, né? Pessoas inseguras não são contratadas nas empresas, não são valorizadas. Hoje se valoriza muito, eu sempre falo isso, né? A Bíblia chama de domínio próprio. O mundo corporativo chama de inteligência emocional, né? Mas é a mesma coisa. É a capacidade de você administrar sentimentos. Uma pessoa que traz esse tipo de sequelas no seu dia a dia, elas vão gerar outras consequências nocivas na sua vida, né? Principalmente no que se refere à questão de relacionamento social. Então, resolver esses problemas não está se referindo apenas à questão do relacionamento do pai com o filho. Vamos resolver, então, um relacionamento errado do passado. Mas está se tratando de questões do presente e do futuro, né? Porque se não se resolver isso hoje, outros problemas maiores vão acontecer no futuro. E vão incrementar essas estatísticas catastróficas aí, que o senhor conhece muito bem, né? Pastor, como eu falei, que tem muitos líderes sem estrutura emocional nenhuma. Em várias organizações. Não vou falar só a igreja, não, porque
Sim. Vários segmentos Todo lugar, né? seculares. Todo lugar. O grande problema é que muitos deles têm esse sintoma de orfandade, mas não reconhecem, porque também é um sintoma. Ele não reconhece fragilidade, é um sintoma. Então, a gente pega um jovem que tem sequelas emocionais, gerado pela orfandade. Se a gente não treinar esse jovem, curar a vida desse jovem, ele vai ter dificuldade de ter sucesso na frente, pastor. Pastor, se eu amar muito meu filho tem 7 anos, se eu derramar muito amor, porque agora é a minha fase, dos 6 aos 11 anos, é a minha fase, porque eu vou afirmar sobre ele, eu vou trazer segurança emocional sobre ele, eu vou trazer autoridade sobre ele, eu vou trazer identidade sobre ele. Se eu cumprir bem esses 4 princípios na vida do meu filho, se eu treinar bem ele, pastor, ele vai ser o melhor aluno da turma dele. Amém. Ele vai fazer as melhores faculdades. Amém. Ele vai ser uma pessoa paciente, vai saber ouvir. Deixa eu lhe fazer uma última pergunta, pastor Alex, que nosso tempo está se esgotando. Nós estamos falando de deficiência de atitudes, deficiência de amor, deficiência de afeto. Existe algum tipo de excesso de atitude que seja problemático no relacionamento? Excesso de atenção, excesso de apego, né? Aquele pai que é pegajoso. Existe alguma coisa que em excesso também pode ser algo nocivo nessa maturação das emoções da criança? Pastor, tem alguns tipos de pais, mas eu vou falar sobre o pai permissivo. O pai que não sabe dizer não, a criança pede tudo. E quando ele diz não, a criança chora, porque essa criança foi mal treinada. Pastor, tem que ter um equilíbrio. Na disciplina. De verdade, né? O pai e a mãe tem que... É isso. O pai e a mãe tem que disciplinar bem. Isso é um treinamento. Eu tenho que treinar meu filho na disciplina. Eu tenho que ensinar o meu filho a ouvir o não. Porque se eu não treinar meu filho nesse sentido, quando ele for adolescente, quando ele for adulto, quando ele receber não, ele vai gerar algumas crises emocionais nele. Então, esse pai permissivo que permite tudo na infância e na adolescência, ele vai colher coisas terríveis no futuro. Então, esse é um dos pontos. Esse pai, do meu modo, o pai é autoritário demais, pastor. Olha, pai é autoritário demais. Processo de cobrança. Quer botar excesso de cobrança? Limites. Esse menino, ele vai se... Muitas vezes, ele vai ter dificuldade de assumir responsabilidades. Com medo de errar, de ser punido. Porque ele acha que vai ser punido. Então, olha a sequela. A gente vê, eu dou treinamento de liderança para jovens, eu vejo quando o jovem tem essa característica. O pai dele era muito autoritário. Eu me lembro de uma família que o pai botou lá, eu me lembro que, na minha infância, na minha adolescência, os meninos tinham uma plaquinha. Um ia ser engenheiro, outro ia ser médico. Ninguém virou nada, aquilo que o pai queria. Pelo contrário, deu tudo errado na vida familiar. Não casaram. Quando casou, está desmantendo a orfandade, está destruindo a família, porque criou-se uma expectativa na infância, uma cobrança excessiva e até mesmo de espancamento, pastor. O pai era muito rígido. De uma família divorciada. O pai era distante, mas quando ia lá na casa da mãe, estavam divorciados, era um terror, porque lá vinha o general de mantê-lo. Entendi. Então, eu como pai, eu tenho que treinar bem o meu filho. Se eu treinar bem, ele vai passar tranquilo nessas situações. Perfeito. Pastor, nós estamos encerrando, nosso tempo se esgotado, já deu aí 1 hora da nossa conversa, do nosso bate-papo, passa rápido. Eu quero mais uma vez lhe agradecer, obrigado pela sua disposição, né, pelas orientações. Essa nossa live vai ficar armazenada no meu IGTV e depois vou colocar o link do senhor para quem quiser contato direto, até para lhe convidar para estar ministrando na igreja, em algumas outras circunstâncias que tragam aí o compartilhar da sua experiência. E gostaria que o senhor trouxesse algumas palavras finais
antes do nosso encerramento. Pastor, depois de quase um ano, a gente vai estar voltando a ministrar. E em julho nós vamos estar indo para tribos terenas, em parceria com o Leandro, dos Atletas de Cristo. Aliás, o Leandro está nos acompanhando. A gente vai passar 15 dias lá. Quero retribuir o abraço aí. Saudades de você, viu, Leandro? Um grande abraço, que Deus te abençoe. E a gente vai estar indo com a caravana lá com algumas organizações, com os índios terenas. E eu, em agosto, vou passar mais ou menos 10 dias nessa região de São Paulo e Piracicaba, essa grande São Paulo. Então, se alguma igreja quiser que eu vá trazer uma palestra, fazer um treinamento também, perfeito. A gente vai, é só solicitar que a gente vai na benção. Em agosto, mais ou menos entre dia 8 ao dia 20 ali, a gente vai estar pela região de São Paulo ali ministrando. Perfeito. Eu acredito que a pandemia vai dar uma acalmada em nome do Senhor Jesus, amém, né? Amém. E acho que já está começando a diminuir, tem que acalmar, chega amém. Disso, chega, em nome de Jesus. E só te agradecer, meu pastor, por essa oportunidade de poder comunicar, de treinar algumas pessoas. Apesar de ser uma hora, isso aqui é um treinamento. Sim, sem dúvida. Isso aqui não é uma live em si, é um treinamento. Então, obrigado por essa oportunidade de treinar algumas pessoas. Se quiser me convidar, estou meio disponível. E obrigado, pastor. Obrigado mesmo. Perfeito. Glória a Deus. Eu que agradeço. Um grande abraço, viu, pastor? Deus abençoe você, sua família, seu ministério. Continue se enveredando por essa área, porque a gente vê que há uma grande lacuna na sociedade que a gente vive, há uma grande lacuna na igreja, e difundir essa questão da orfandade, trazer ferramentas de cura, trazer essa reflexão de um problema que muitas vezes as pessoas não enxergam que existem, né? Enfim, é muito importante. Então, quero lhe parabenizar e agradecer pelo seu investimento nessa área. Obrigado a todos que estão nos acompanhando, aqueles que já passaram aqui pelo Instagram, aqueles que vão ver este vídeo depois. Que Deus lhes abençoe abundantemente, que você possa nos ajudar divulgando esta ferramenta, este vídeo, porque certamente muitas pessoas precisam se despertar para essa necessidade que existe de se verem curadas disso tudo. Né? Quando nós não trazemos esses problemas e não enfrentamos o resolver, a solução, a cura desses problemas, nós vamos viver a infelicidade desses problemas e vamos gerar outros problemas para a gente e para as pessoas que estão ao nosso redor. Então é muito importante. Existem ferramentas para isso, existe o amor de Deus que está aí sempre abundantemente para nos curar, nos libertar. Existem pessoas como o pastor Alex, que tem aí conhecimento de poder estar caminhando com você, te orientando. Procura uma orientação espiritual, procura uma orientação de alguém que entenda um pouco mais disso, para que possa lhe ajudar. Isso é muito importante, tá bom? Um grande abraço. Na próxima segunda-feira teremos a presença da doutora Adriana Brasil. Ela é diretora-presidente do Hospital Ilumina, aqui em Piracicaba, um hospital com uma especialização na área de oncologia, de câncer, tratamento de câncer. Nós vamos falar bastante sobre isso, tendo aí a presença da doutora Adriana Brasil. Um grande abraço a todos. Pastor Alex, obrigado. Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Até mais.